Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estou aqui hoje com vocês fazendo essa, que será a nossa, digamos, derradeira live de comemoração dos 25 anos de literatura que eu completo este ano de 2021 e neste mês de agosto em especial. E embora eu esteja assim aqui na expectativa de viajar para Brasília nas próximas horas, faço questão de gravar esse vídeo, vou deixar ele disponível aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esses 25 anos de literatura, um vídeo, digamos, de encerramento, né, dessa comemoração. É claro, os 25 anos começam agora, na verdade, né? E os próximos, pelo menos, hão de começar agora. E eu queria, primeiramente, agradecer muitíssimo, mas muitíssimo mesmo, a companhia de vocês nesse durante todo esse mês. Eu bem que quis, bem que busquei fazer todos os dias, né, desse mês alguma aparição aqui para poder conversar com vocês. Infelizmente, não foi possível, nem sempre, mas, assim como digo sempre, não sofram por isso, porque se é possível fazer, fazemos, se não é possível fazer, não fazemos, e fica tudo bem, né? O importante é que a gente respeite também o nosso processo e respeite toda a agenda que a gente está o tempo inteiro construindo, né, de participação nessa nossa sociedade. Mas antes da gente começar a falar, eu queria lembrar para vocês da importância de vocês se tornarem membros do nosso canal, tá? De poderem, junto com a gente, fazerem esse canal crescer. Ele está crescendo e pode crescer ainda mais. Basta também vocês darem um like, compartilharem, mandarem para os amigos, marcarem os amigos nas postagens, para que mais gente possa se aproximar desse pensamento que nós procuramos desenvolver aqui com vocês durante este mês, mas durante esses últimos 25 anos, pelo menos, não é verdade? Então, se sintam, assim, incentivados, motivados a, junto com a gente, fazer esse canal crescer. E se puder, como eu disse, se tornem membros do nosso canal, porque os membros desse canal terão alguns privilégios, alguns mimos que logo, logo iremos apresentar a vocês, tá bom? Eu sei que eu falo muito isso e tenho feito pouco nesse sentido, né? Não tenho apresentado, mas vocês hão de convir que a minha equipe sou eu, mais eu e eu mesmo. Então, nem sempre dá para a gente pensar todas as coisas ao mesmo tempo. Claro que eu tenho o Rafael, que muito me ajuda, né? Mas ele também tem outras demandas e a gente não consegue de fato estabelecer uma linha de um caminho, né, para a gente seguir. E isso muito tem a ver também com o fato de nós termos outras tantas demandas até para conseguir o nosso pão de cada dia, né? Conforme vocês sabem que isso é necessário, não sabe? Sabe, né? E também sempre, para começar aqui, como nós fazemos, elevando nossos pensamentos a todos os brasileiros, quase 600 mil, são pelo menos 580 mil brasileiros já vitimados pela Covid, e o nosso pensamento sempre se volta a eles também, por uma questão de solidariedade e uma questão de respeito, né, à memória desses nossos conterrâneos brasileiros, ao mesmo tempo que nós botamos a culpa em quem tem culpa, né? E grande parte dessas perdas foi, sem dúvida nenhuma, fruto desse genocida que a gente tem no poder, infelizmente, né, tumultuando a vida nacional para além dos próprios tumultos que já existem, que a própria pandemia nos apresentou. Então, fica aqui, mais uma vez, o registro, né, de que nós somos solidários a todas as vítimas da Covid e aos seus familiares, amigos, desejando mesmo que os ancestrais os acolham aonde quer que estejam e que possam fazer um caminho bonito nesse outro lado da vida, esse outro lado da existência, que eu acredito que exista, de fato, né? E que cada um possa alimentar sua crença, sua fé
nesse universo tão imenso, tão grande, que está muito além de cada um de nós. Então, é isso a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que eu considero bastante importante, bastante relevante, para a gente começar esta nossa conversa, que eu, por conta mesmo de estar em preparação de ir a Brasília, eu não vou poder gravar um vídeo muito longo aqui, aliás, nem quero, nem sempre, nunca foi esse meu principal objetivo, né? Criar vídeos muito longos aqui para não tomar o tempo de vocês. Então, vamos lá. Vocês sabem que eu tenho aí 54 obras publicadas, sendo que talvez a 55ª obra está nascendo aí, nesse comecinho de setembro, certamente já vai estar disponível o meu novo livro, né? E são 55 livros, então, onde eu tenho procurado estabelecer uma ponte, um elo de ligação entre os saberes indígenas e os saberes ocidentais, os saberes não indígenas, ou saberes ocidentais, que talvez fique bem mais claro a gente fazer essa diferenciação. Os saberes indígenas são muito diversos, os saberes ocidentais também. No entanto, eles seguem mais ou menos uma lógica, né, formando um todo, um conjunto de pensamentos que torna esses pensamentos ocidentais, ocidentalizados, né, a partir de uma costura filosófica, de uma costura científica que, ao longo da sua história, foi desenvolvendo e foi transformando o mundo, né, foi fazendo com que o mundo se transformasse naquilo que nós hoje conhecemos, de modo que a sociedade ocidental, o que seria a sociedade ocidental, é uma sociedade movida também por um modelo econômico, né, por um modelo de existência de economia que pauta a vida de todos nós, né? Pauta a vida de toda a humanidade, de uma certa maneira, porque é um sistema que se espalhou por todo o universo, se espalhou pelo mundo todo, e mesmo aqueles países que ainda guardam consigo muito das suas características ancestrais, também eles são vitimados, né, com essa presença de um capitalismo, de um sistema econômico que acaba criando uma educação, ou gerando na gente uma postura de olhar sempre para o futuro. Isso vocês sabem, eu tenho reproduzido nas minhas falas o tempo inteiro, que a grande diferenciação entre o pensamento ocidental e o pensamento indígena é que o pensamento ocidental é um pensamento que corre para frente, corre de acordo com o tempo do relógio, corre para algo que se chama futuro, um futuro que é uma pura ficção, né, porque ele não é real, né, ele é só uma especulação, e a especulação tem muito a ver com a ideia da economia, né, de tentar inventar o que vem pela frente, tentar inventar o futuro, né? Ou inventar o tempo que vem pela frente, e que, portanto, é um canto de encantamento, né? Que esse sistema vai gerando na gente e vai nos ludibriando, vai nos iludindo, vai nos colocando ideias de que nós, de fato, podemos, às vezes, ser muito mais do que de fato somos, né? Ou querendo fazer com que a gente supervalorize a nossa existência, não a favor de nós mesmos, mas a favor do próprio sistema. Então, não se iludem com relação a isso, porque senão a gente corre o risco de viver a vida da gente por outro, não por outro no sentido da solidariedade, mas no sentido da produção de riqueza. E aí a gente vai produzir riqueza sempre para enriquecer ainda mais alguns poucos, enquanto a maioria vive na ilusão de que está se esforçando para se tornar alguém na vida. Você já sabe, já discutimos isso, já falei muitas vezes, esse pensamento ocidental é um pensamento quadrado, ele é real, ele existe, ele está aí, não é? Ele nos induz, ele nos conduz, ele nos manipula, não é? É um sistema basicamente alfanumérico, no sentido de que
ele mistura um pouco de cultura ou de símbolos, mas o que de fato movimenta são os números. E nós somos o tempo inteiro jogados a pensar de acordo com o que os números nos proporcionam, nos obrigam a pensar. Então, é número da bolsa, né? Quanto é que a bolsa cresceu, quanto é que é a inflação, quanto é que vai, quanto é que a gente vai pagar do gás, quanto é que a gente vai pagar na carne, é que quantos desempregados existem, quantos empregos foram criados, né? Quanto foi o lucro dos bancos, quanto foi o lucro das empresas. Nós estamos o tempo inteiro nessa roda viva, né? Nessa roda viva, é, sendo bombardeado por essas informações que, ao invés de nos tornarem pessoas melhores, na verdade, elas nos frustram, nos decepcionam, porque, ao mesmo tempo que elas dizem, né, nos chamam, nos provocam a querer ser alguém na vida, elas também nos jogam para baixo, né, porque dá a impressão que nós nunca vamos chegar, de fato, ao que podemos chegar, né? Mas o sistema vai o tempo inteiro garantir que sim, se você lutar, se você trabalhar, se você acordar cedo, se você se esforçar, se você estudar, se você, enfim, for muito preocupado com isso, você sim conseguirá. E é claro, o sistema, como vocês bem sabem, de vez em quando abre umas brechas para que pessoas simples, pessoas pobres, pessoas remediadas acabem subindo na bolha, né? Subindo, saindo da sua bolha, entrando na bolha do outro, só para confirmar exatamente a lógica do sistema que vai dizer, tá vendo? Ele conseguiu, se ele conseguiu, você também consegue, não desista. Então, é um sistema cruel, é um sistema que nos engana, que nos alicia, né? E que nos torna, de fato, muito frágeis diante de possíveis respostas para a nossa própria existência. E aí eu volto a dizer para vocês que tudo o que nós somos levados a fazer, nós somos levados por um sistema que quer que a gente produza para ele. Portanto, aparentemente, ter dinheiro, ter riqueza, é a grande meta da vida de todos nós, né? Porque assim nos tornamos alguém. Mas, na verdade, isso nos tira todos os outros benefícios da existência, né? Como viver, viver com os filhos, ver os filhos crescerem, ver os filhos se tornarem pessoas, darem os primeiros passos, enfim, né? Ter as suas conquistas. A gente perde o tempo de estar em casa, de não fazer nada, que é uma coisa agradabilíssima, né? A gente perde a disposição, né, de construir, de fato, uma existência que fuja um pouco dessa lógica. E, claro, a gente aprende que nós não podemos perder tempo com essas futilidades da vida, na verdade, com essas bobeiras de cinema, de leitura, porque isso tudo é uma perda de tempo. Dizem, o sistema nos induz a isso. Esse é o tempo ocidental. O tempo indígena, vocês também já sabem, eu já disse muitas vezes, é um tempo circular, é o tempo da circularidade, é o tempo da natureza, né? E esse tempo da circularidade é aquele que nos provoca justamente a pensarmos o tempo inteiro em nós, enquanto indivíduos, como parte de um sistema, né? Não de um sistema econômico, não de um sistema político, não de um sistema financeiro, mas de um sistema biológico, um sistema existencial, um sistema que nos obriga a olhar para o todo e não para a parte, né? Para essa parte que quase sempre no sistema ocidental somos nós mesmos, né? Então nós precisamos verificar como é que essas populações indígenas elas têm construído o seu modo, o seu jeito de estar no mundo, de maneira que tenham encontrado um caminho do meio, um caminho possível, né, entre a necessidade de a gente viver bem através do alimento, né, através de uma moradia boa, através de uma vida saudável, né,
e, ao mesmo tempo, a gente alimentar o nosso espírito, a nossa alma, né, através do aspecto simbólico que mora dentro da gente e que é o que determina a cultura, né? Determina o fato de sermos parte de uma cultura, diferentemente dos outros seres da natureza, que só são natureza, né? Nós somos natureza e somos cultura ao mesmo tempo. Não porque somos melhores, mas porque somos incompletos. A cultura nasce mais para satisfazer a nossa incompletude do que propriamente para nos tornar melhores do que a natureza, né? E, e esse sistema de pertencimento que as sociedades indígenas inventaram, criaram, foram aperfeiçoando ao longo da sua existência, ela nos permite exatamente que a gente viva, porque o tempo é o tempo da circularidade, e a gente vai descobrindo que o único tempo real na vida da gente se chama hoje, né? É esse momento que a gente vive, né? Aqui e agora. E que o passado é importante, fundamental, mágico, interessante, porque ele nos lembra quem nós somos, de onde viemos, o que a gente faz nesse mundo. E o presente serve como um presente, algo que nós ganhamos, uma dádiva, que nós recebemos exatamente para nos ajudar a nos constituir como humanos completos, para que a gente reproduza em nós a própria natureza, que já é, em si, completa. Então, basicamente, essas duas grandes interpretações, né, do mundo a partir da noção do tempo é que tem feito muito diferença entre o que nós podemos depreender das vidas indígenas, né, do jeito indígena de ser e do jeito ocidental de ser. Como o Ocidente nos escraviza e como o bem viver indígena nos liberta. É possível fazer o caminho do meio? É possível construir uma ponte entre esses dois universos? É o que a gente tem procurado mostrar através da literatura que a gente produz. Sim, é possível. Né? Os indígenas têm dado exemplo de como isso é possível, de como é possível, sim, a gente se constituir como seres humanos nascidos dentro de uma tradição, dentro de uma cultura, e aprender com as outras culturas formas novas de atualizarmos a nossa memória, atualizarmos a nossa cultura, atualizarmos o nosso modo de ser e estar. Portanto, os povos indígenas não negam os saberes ocidentais. Eles simplesmente aperfeiçoam esses saberes na medida em que juntam, colocam esses saberes dentro da sua lógica, né? Da sua lógica da circularidade. De modo que as histórias, de modo que a tecnologia, de modo que o desenvolvimento, de modo que todas essas palavras, né? Etno, desenvolvimento, né? Sustentabilidade, essas palavras que são criadas, na verdade, pelo sistema econômico que a gente vive, e criadas muitas vezes, inclusive, para tentar nos induzir a achar que eles fazem alguma coisa ao nosso favor, elas, para os povos indígenas, acabam ganhando novos sentidos o tempo inteiro. Até porque, para os indígenas, não existe essa separação entre uma coisa e outra, né? Sustentabilidade, como se fosse algo diferente da própria condição humana, né? Ter um respeito à ecologia, ao meio ambiente, como se fosse algo assim, porque nós somos majestosos, somos maravilhosos, então nós temos o respeito pelo meio ambiente. Não se trata disso, né? Para os povos indígenas, isso é uma coisa só, isso aí é absolutamente impossível de acontecer, né? Das coisas serem diferentes. Só na cabeça, justamente, do ocidental que foi alimentando essa visão narcisista, né, de mundo, essa visão materialista do mundo, essa visão negacionista, né, de mundo, dos outros mundos possíveis,
é que cabe esse tipo de conceituação, né, de você dividir. Agora, porque eu sou melhor, então eu vou criando os conceitos, eu vou criando as palavras, eu vou fazendo com que as palavras ganhem outras relevâncias da vida da gente, biriri, bororó, e por aí vai. Né? Eu não quero ficar fazendo aí um discurso mais filosófico, mas para dizer para vocês que a tentativa que eu tenho feito nesses 25 anos é exatamente de poder trazer, na literatura, trazer a literatura como uma forma de encontro de mundos. Né? E talvez, e muito talvez, né, seja por isso que vocês acabam vindo aqui, me ouvindo outros parentes, lendo literatura de outras pessoas indígenas, e isso tem feito um bem danado, né, para vocês e tem feito um bem danado para a sociedade. A gente acha que não, porque a tendência da gente é sempre considerar que aquilo que a gente não consegue mudar, assim, ver de uma forma instantânea, parece que não acontece, né? Mas acontece. E a gente sabe que é assim porque o tempo é circular, né? E o tempo ele age nas pessoas, ele age no tempo certo, na hora certa. Então, o trabalho dos escritores indígenas tem sido um trabalho muito valoroso, justamente porque também tem educado o olhar da sociedade brasileira sobre si mesmo, sabe? Eu acredito muito nisso, eu fico muito orgulhoso de poder fazer isso, né? De poder trazer a literatura como uma ponte ligando esses mundos, tá certo? E eu acho realmente que a literatura tem um caminho ainda bonito a ser feito daqui adiante, sabe? Ainda vão aparecer muitos autores indígenas, pessoas com outros olhares, com outras visões, vão trazendo elementos novos para a nossa reflexão, vão trazendo elementos que já sou de uma geração mais velha, mais antiga, não tive condições de ver, de perceber. E eles, que vêm de uma geração mais nova, mais tecnológica, né? E tem coisas que eles vão conseguir perceber. E é isso que é a riqueza da cultura, essa que é a riqueza dessa atualização que eu falo permanentemente aqui com vocês, né? E quando as pessoas teimam em achar que nós somos escravos do passado, porque nós somos indígenas, eu sempre fico insistindo que não, que nós somos escravos do presente. Portanto, a gente tem que estar o tempo inteiro nesse processo de atualização dessas memórias, dessa história, né, para que essas histórias e essa memória façam sentido nos tempos atuais, no agora, no dia de hoje, né, nesse tempo que nós vivemos, nesse tempo que nós existimos. Tá certo? Então, para mim, literatura ela tem muito a ver com essa possibilidade, né, com essa vocação, né? A palavra boa essa, com essa vocação de unir os mundos, né? E ainda bem, repito, né, que ela tem atingido, sim, uma boa parcela da sociedade brasileira. Tá? Quando a gente pensa no governo atual, que ele está detonando com tudo, a gente pensa, o Brasil está fazendo isso. Não, não é o Brasil, não, sabe? O Brasil mesmo, o Brasil profundo, o Brasil que se entende, o Brasil que se gosta, ele é um Brasil extremamente solidário com as populações indígenas. Esse Brasil sabe que, de fato, ele faz parte desse mundo, sabe? Faz parte desse universo, faz parte dessa construção, faz parte da sua identidade ancestral. Então, esse Brasil profundo, que é o Brasil que a gente precisa ir formando, e educando e criando consciência, é esse Brasil que nós precisamos tocar, nós precisamos revelar a eles algo que ele só sabe assim, acha que sabe, ou só imagina que sabe. Nós precisamos, de fato, informá-los que eles têm uma origem também, né? Que esse Brasil profundo, ele é muito próximo do Brasil ancestral, sabe? E eu acredito muito nisso e acredito muito na força da educação, muito na força da, da, da informação,
né, da formação de consciência crítica, participativa, que nos permita sair um pouquinho dessa visão ingênua que o sistema quer que a gente mantenha, né? O sistema, esse sistema que não tem rosto, né? Mas tem sim muita grana por trás dele, que faz com que as coisas não caminhem, né? Não caminhem, porque se caminharem, a gente se liberta. Viva Paulo Freire, que já dizia isso, né? O conhecimento é libertador, né? O conhecimento é libertador. E se a gente conseguir transformar o conhecimento de fato numa revolução, a gente vai fazer esse país, nossa, esse nosso país vai explodir. Explodir no sentido bom, sabe? Porque ele vai chegar àquilo que ele foi criado para ser, sabe? Um país novo, diferente, um país inovador, porque criatividade não falta para a gente. Não falta arte, não falta cultura, não falta leitura. O que falta é incentivo para que tudo isso aconteça de fato. Sem incentivo, a gente já é esse país que a gente já imagine incentivado, né? Imagine quando a gente realmente começar a criar consciência de que nós precisamos lutar e construir um país de fato livre, livre, livre. Eu acho que a grande palavra que a gente precisa alimentar na gente é a palavra liberdade. E muitas pessoas sempre confundem, né, esse conceito de liberdade com outras tantas coisas, às vezes com libertinagem, às vezes com fazer o que quer fazer. Não, gente. A liberdade, ela é algo que gera em nós responsabilidade, que gera em nós comprometimento. A gente só pode se comprometer se a gente for livre. Caso contrário, a gente é um gado, a gente é boi. Aí a gente é levado a achar que o fato de você aceitar um tipo de discurso, né, isso te faz livre, se te torna livre, porque dizem, né, a verdade liberta. E liberta mesmo, mas não o discurso sobre a verdade, mas a verdade mesmo, porque a liberdade ela gera compromisso na gente. Não existe possibilidade de uma pessoa livre e ser alienada. Não existe possibilidade de uma pessoa livre ela ser covarde. Não existe possibilidade de uma pessoa livre ser racista. Porque a liberdade ela só gera atitudes de liberdade, de libertação. Não é? Quando a gente é livre, a gente educa naturalmente para a liberdade. A gente não faz esforço. Por isso a gente sempre faz aquela diferenciação entre educador e professor, né? O professor é aquele que ensina. O educador é aquele que educa, né? É aquele que vê o todo, não a parte. O professor muitas vezes vê só a parte, aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está ensinando. Né? O educador ele vê o todo. Por isso, o educador ele é sobretudo um comprometido, né? Porque justamente ele é livre e consegue educar para a liberdade. Precisa fazer esforço para isso? Não muito, né? A liberdade ela não pede muito esforço, ela só pede que a gente seja livre. O tamanho do esforço que a gente vai fazer não depende da liberdade em si, depende da gente. Depende de como você se compromete e de como você, de fato, se compromete. Porque se comprometer é dizer assim: poxa vida, se eu sou livre e é tão bom ser livre, eu quero que todo mundo o seja. Que todo mundo seja. Eu lembro até de uma frase do Leonel Brizola, né, que falava sobre propriedade privada, né, em que falavam para ele que como podia ele, sendo alguém progressista, defender a propriedade privada. Ele disse assim: não é, a gente acha a propriedade privada tão boa, que a gente quer que todo mundo tenha. É um pouco por aí, né? A liberdade é tão boa, que a gente quer que todo mundo a tenha. E ter liberdade é justamente ter capacidade de escolher.
capacidade de escolher, possibilidade, né? É a gente não se deixar levar por esse tipo de discurso que diz, você tem que ter uma profissão. Porque esse discurso é o discurso da meritocracia, é o discurso da prisão, né? Da escravidão. Você se sente coagido a escolher uma coisa que você não tem certeza se é isso que você quer, né? Porque você não tem opção, né? Toda escolha, por si só, implica em a gente ter opções, a gente ter possibilidade, de fato, de querer isso ou aquilo, né? De fazer isso ou aquilo, de caminhar por esse caminho ou por aquele caminho. Se nos é oferecido só um caminho, qual é a escolha que você tem? Nenhum, né? Mas eu posso escolher ser técnico, posso escolher ser médico, pode escolher mesmo. Qual é a sua condição? Sua condição social, econômica, para você escolher uma coisa ou outra. Vai escolher ser médico de que maneira? Se a medicina é formada por uma elite, é uma elite formada que é formada por essa elite, né? E que não é uma coisa fácil, barato de se fazer. É possível? É possível. E aí entra novamente as brechas que o sistema oferece, né, para ele poder te induzir de que sim, é possível. É possível. Mas na prática mesmo, no dia a dia, isso aí já por si só gera uma seleção, né? Uma seleção meio que natural. Não à toa, a maioria dos pobres que podem fazer uma faculdade, eles vão para a área de humana, né? E eles vão para a área de humana porque simplesmente queriam fazer humanas? Não, às vezes foram induzidos para isso porque não têm condições de ir para outro canto, para outro lugar. Tá certo? Então, a palavra liberdade, só para concluir, a palavra liberdade é a palavra que a gente precisa refletir sobre ela. E nos perguntarmos, né? A gente é livre de verdade? O que seria essa liberdade? E aí a gente pode se voltar para as culturas indígenas, né? Para as culturas ancestrais, e olhar como eles foram construindo o seu modelo de liberdade. E aí esse modelo de liberdade tem a ver muito com esse olhar sistêmico, né? Um olhar sistêmico que foi sendo construído ao longo do tempo para nos dar possibilidades outras de termos uma vida plena. Uma vida plena. Né? Eu lembro sempre, e muita gente sempre nos remete a isso, né? Quando falam, e sobretudo essa gente toda aí que hoje está no poder, que fica falando de religião. Eu sempre lembro que o grande pajé, Jesus Cristo, ele foi o grande defensor, o grande protetor justamente da liberdade, né? Da liberdade. E onde que está a liberdade? Na nossa capacidade de vivermos o presente, o agora, né? O presente, o agora. E toda a leitura que eu faço, por exemplo, do Novo Testamento, sobretudo dos Evangelhos, e eu o li muitas vezes, né? É justamente a leitura de um ancestral, né? De como esse homem, um ancestral, ele conseguiu trazer para o cotidiano dele, para a vida dele, para os seus conterrâneos, seus contemporâneos ali daquele lugar, ele pôde trazer a sua ancestralidade. E é muito bom pensar nisso. Por isso que eu digo sempre que ele é um pajé, né? E às vezes foi um pajézinho no sentido carinhoso, né? Porque era alguém que fazia da sua vida, fez da sua vida um verdadeiro hino, né? Um hino de pertencimento à existência. Minha gente, eu não vou me ater muito mais aqui, eu queria agradecer muitíssimo a companhia de vocês, lembrar para vocês a importância de ler autores indígenas, de ir lá buscar na nossa livraria maracá.com.br material para que vocês possam ler. Se puderem estudar, estudem. Se puderem fazer pesquisa, façam. Se puderem presentear
pessoas, crianças de hoje em diante, né? Quer dar um presente, dá um livro de literatura indígena, porque é assim que a gente vai alimentando a consciência crítica e a consciência de pertencimento. Tá bom? Fiquem muito bem, muito obrigado. Foi muito legal participar com vocês. Eu estarei nesses próximos 2, 3 dias em Brasília, me juntando lá com a galera indígena, né, que está ali atenta a essa questão da PL 490. Eu peço que vocês também estejam antenados. Pode ser que de lá eu faça alguma transmissão. Tá bom? Então, fiquem muito bem. Não esqueçam de compartilhar o nosso vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de ser parte, se tornar membro do nosso canal, e seguimos adiante. Um beijo muito carinhoso para vocês. Fiquem bem e até a próxima.